Era uma vez um jovem de 25 anos chamado Gabriel que tinha tudo o que a maioria das pessoas sonhava: um emprego estável em uma empresa respeitada, um apartamento confortável no centro da cidade, amigos que o admiravam e uma família que o apoiava. Mas havia um problema que ninguém conseguia ver. Gabriel estava preso, não em uma prisão feita de barras de ferro ou paredes de concreto, mas em algo muito pior. Ele estava preso dentro de sua própria mente. Todos os dias, desde o momento em que acordava até a hora de dormir, a mente de Gabriel funcionava como uma máquina descontrolada. Pensamentos surgiam sem parar, um após o outro, como ondas violentas em uma tempestade que nunca terminava. Ele pensava sobre erros que havia cometido anos atrás, se preocupava com situações que talvez nunca acontecessem, analisava cada palavra que havia dito em conversas antigas, imaginava cenários catastróficos sobre o futuro. Era como se sua mente fosse um televisor com dezenas de canais ligados ao mesmo tempo e ele não conseguia encontrar o controle remoto para desligar o aparelho. Gabriel tentou de tudo para escapar dessa prisão mental. Comprou livros de autoajuda, baixou aplicativos de meditação, tentou exercícios de respiração, praticou yoga, até mesmo procurou terapia, mas nada parecia funcionar de verdade. Ele conseguia alguns minutos de alívio, mas logo sua mente voltava a disparar pensamentos como uma metralhadora descontrolada. As noites eram as piores. Enquanto estava deitado na cama, sua mente criava filmes inteiros de preocupações, fazendo-o revirar de um lado para o outro, incapaz de encontrar o sono que tanto desejava. Ele começou a acreditar que essa era a sua natureza, que algumas pessoas nasciam condenadas a viver com uma mente hiperativa, como se fosse uma maldição da qual nunca poderia se libertar. Gabriel se sentia diferente de todo mundo ao seu redor, como se fosse o único que não conseguia simplesmente relaxar e aproveitar a vida. Essa sensação de isolamento o fazia sentir-se ainda mais perdido e desesperançoso. Um dia, durante uma pausa para o almoço no trabalho, Gabriel estava caminhando pelas ruas do centro quando viu algo que chamou sua atenção. Era um homem idoso, talvez uns 70 anos, sentado em um banco da praça. Mas não era apenas mais um senhor descansando. Havia algo diferente nele. Seus olhos estavam fechados, mas seu rosto irradiava uma paz que Gabriel nunca havia visto antes. Era como se aquele homem fosse uma ilha de tranquilidade em meio ao caos urbano. Carros passavam buzinando, pessoas corriam apressadas, vendedores gritavam oferecendo seus produtos, mas nada disso parecia afetar aquele senhor. Gabriel ficou fascinado e, sem pensar muito, aproximou-se e perguntou respeitosamente: "Senhor, me desculpe incomodar, mas eu não consigo deixar de notar como o senhor parece tão tranquilo em meio a toda essa agitação. Como consegue fazer isso?" O homem abriu os olhos lentamente e sorriu com uma gentileza que tocou o coração de Gabriel. "Jovem, durante anos eu também fui prisioneiro da minha própria mente. Sei exatamente como você se sente." Gabriel ficou surpreso. Como aquele homem sabia sobre a sua luta interna? O Senhor continuou: "Vejo em seus olhos a mesma inquietação que eu carregava. Quer saber como aprendi a sair dessa prisão?" Gabriel assentiu eagerly, sentindo uma faísca de esperança que não sentia há muito tempo. O Senhor se apresentou como o Senhor Alberto, um ex-executivo que havia passado décadas lidando com o mesmo problema. "Gabriel, vou te ensinar algo que mudou minha vida completamente, mas primeiro preciso que você entenda uma verdade fundamental. Você não está tentando controlar sua mente da forma certa. Na verdade, quanto mais você luta contra os seus pensamentos, mais fortes eles ficam." O Senhor Alberto levou Gabriel até uma fonte no centro da praça e disse: "Quero que você observe esta água. Vê como ela flui naturalmente sem forçar nada? Agora imagine que seus pensamentos são como essa água. O que acontece quando você tenta segurar a água com as mãos? Ela escapa pelos dedos. Exatamente isso. E quanto mais força você faz para segurá-la, mais rapidamente ela escapa. Seus pensamentos funcionam da mesma forma." O Senhor Alberto então deu a Gabriel uma tarefa aparentemente simples, mas que mudaria sua vida para sempre. "Durante os próximos 7 dias, quero que você faça apenas uma coisa.
Quando os pensamentos começarem a surgir descontroladamente, ao invés de lutar contra eles ou tentar pará-los, eu quero que você simplesmente os observe como se fosse um cientista estudando algo fascinante. Não julgue os pensamentos como bons ou ruins, não tente mudá-los ou controlá-los. Simplesmente observe com curiosidade genuína, como se estivesse assistindo nuvens passando no céu. Gabriel achou a tarefa estranha. Como simplesmente observar poderia resolver um problema tão complexo? Mas algo na serenidade do Sr. Alberto o fez decidir tentar. Nos primeiros dias foi extremamente difícil. Toda vez que Gabriel tentava apenas observar seus pensamentos, sua mente automaticamente queria controlá-los, categorizá-los, julgá-los. Era como tentar não pensar em um elefante pink depois que alguém menciona um elefante pink. Mas Gabriel persistiu, lembrando-se das palavras do Sr. Alberto. No terceiro dia, algo interessante começou a acontecer. Enquanto observava seus pensamentos sem julgamento, Gabriel percebeu que eles começaram naturalmente a perder força. Era como se, ao parar de alimentá-los com a sua resistência e luta, os pensamentos simplesmente começassem a se dissolver sozinhos. No quinto dia, Gabriel teve uma revelação que o deixou completamente chocado. Enquanto praticava a observação durante uma reunião particularmente estressante no trabalho, ele de repente percebeu que a sua mente estava completamente calma. Mas o mais incrível é que isso havia acontecido sem ele perceber, como se a paz tivesse chegado silenciosamente, como uma brisa suave em uma tarde de verão. Quando Gabriel voltou para encontrar o Sr. Alberto uma semana depois, estava radiante. Sr. Alberto, não acredito no que aconteceu. Pela primeira vez em anos, consegui dormir uma noite inteira sem a minha mente me manter acordado. O homem sorriu com aquele mesmo brilho nos olhos e disse: Gabriel, você descobriu o segredo que a maioria das pessoas nunca aprende. A verdadeira liberdade não vem de controlar sua mente, mas sim de mudar sua relação com ela. Sr. Alberto continuou: durante anos, você foi um prisioneiro porque estava lutando contra as barras da sua própria prisão, sem perceber que a porta sempre esteve aberta. Seus pensamentos não são seus inimigos, eles são apenas visitantes temporários. Quando você para de resistir a eles e simplesmente os observa com curiosidade, eles naturalmente perdem o poder sobre você. Gabriel finalmente entendeu. A prisão mental em que vivia por tantos anos não era construída pelos seus pensamentos, mas sim pela sua resistência a eles. A partir daquele dia, ele aplicou essa sabedoria em todas as áreas da sua vida. Quando pensamentos ansiosos surgiam, ele os observava com curiosidade. Quando preocupações apareciam, ele os tratava como nuvens passageiras no céu da sua consciência. Meses depois, as pessoas ao redor de Gabriel começaram a notar uma mudança profunda nele. Seus colegas comentavam sobre como ele parecia mais calmo e focado. Seus amigos notavam que ele estava mais presente nas conversas. Sua família percebeu que ele sorria com mais frequência e genuinidade. Gabriel descobriu que a liberdade que tanto procurava não estava escondida em algum lugar distante ou em técnicas complicadas. Ela sempre estivera ali, esperando que ele parasse de lutar contra si mesmo e simplesmente observasse com aceitação amorosa tudo o que surgia em sua mente. Se você se identificou com a história de Gabriel, deixe um comentário contando qual é o maior desafio que você enfrenta com seus pensamentos. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma luta. E se esta história trouxe uma nova perspectiva para a sua vida, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias transformadoras como esta. Até a próxima história, onde continuaremos explorando os segredos para viver com mais paz e presença mental. Lembre-se, às vezes a chave da prisão está bem na nossa mão, esperando que paremos de lutar para finalmente usá-la.